estamos fazendo aqui um encaminhamento para o secretário de Cultura, que estava aqui presente, o doutor André Matarazzo, dizendo e apontando para ele as dificuldades que o samba tem, ou melhor, que a Secretaria de Cultura tem de dialogar com o samba. Não apenas na Secretaria de Cultura do Estado, mas também no município. E pior ainda, né, quando a gente vai discutir isso em esfera nacional. Porque, infelizmente, o samba ele é representado fora do país como uma das principais manifestações musicais, mas no próprio Brasil ele não é legitimado, não é reconhecido, não é fomentado. O trabalho da associação vem de encontro a isso, de discutir e de trazer os encaminhamentos da importância de fomentar o samba e reconhecer o samba como uma das principais manifestações culturais do Brasil. Apoiamos, achamos importantíssimo essa questão da discussão do aumento do orçamento da cultura. Só que entendemos que esse orçamento também tem que ser distribuído de forma diversificada, né? Eu penso que muitas manifestações culturais são contempladas com o orçamento do Estado. Eu quero citar algumas: o cinema, que é muito importante também fomentar o cinema. O teatro nem se fala, que é uma coisa importantíssima. Mas outras manifestações que também fazem parte da cultura desse Estado têm que ser fomentadas, têm que ser contempladas. E aqui nós estamos falando apenas do samba. Se a gente for fazer um resgate histórico rápido de algumas manifestações que ainda estão aí tentando se preservar, se manter, como o jongo, como o tambu, como a umbigada, como o samba de bumbo, o samba rural paulista, que está acabando, a capoeira. Muito obrigado pela colaboração aí, companheirada, né? Que precisam também desse fomento, precisa dessa manutenção, precisa serem reconhecidos como cultura e que ainda, infelizmente, quando se trata de orçamento, são marginalizados. Então, a associação vem aqui para apresentar isso. Quero também aproveitar a oportunidade depois de apresentar um documento para a comissão de encaminhamento de algumas diversas discussões que estamos tendo no âmbito do samba. Tivemos ontem, inclusive, eu vejo aqui nosso companheiro Benfica, que está aqui presente. Ontem estivemos lá também, numa audiência na Funarte com o Sérgio Mamberti. Encaminhamos também lá para a Funarte um pedido de audiência para poder encaminhar essa importância que entendemos ser importante, o fomento do samba. E o Valério vai receber a gente lá. Com relação ao orçamento, quero mais uma vez dizer, importantíssimo, até por todas as falas que foram feitas aqui, acho que a gente quer fazer uso um pouco da fala, inclusive do companheiro que falou da importância de se criar uma comissão para acompanhar esse processo, acho que é fundamental também. A associação se coloca à disposição para isso também. E dizer da importância da diversidade, de se distribuir esse orçamento para toda a diversidade cultural. E o samba está inserido nesse contexto. E o poder público ainda não reconheceu o samba como parte dessa diversidade cultural. Então é importante que essa comissão comece a se atentar a isso, porque através da associação, o samba no estado de São Paulo está se organizando. Tá certo? Tem os companheiros que estão me ajudando aqui. Toda a discussão, quando a gente vai falar sobre samba em São Paulo, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é carnaval. E é importante a gente deixar uma coisa clara: carnaval é uma manifestação cultural, o samba é um gênero musical. É sobre o gênero musical que nós estamos falando. Tem muitos sambistas que não participam de escola de samba, mas que defendem e que cultuam esse gênero musical chamado samba. Tá certo? É sobre isso que nós estamos falando. Então é sobre isso que a gente quer discutir. O gênero musical samba, os sambistas que cultuam esse gênero, querem sim discutir a diversidade sobre esse orçamento, sobre esse aumento de orçamento que está sendo proposto aí pela comissão. Tá certo? Obrigado, só isso. Obrigado, Caçula. A gente já está terminando essa fase das falas dos representantes. Oswaldo, da Cooperativa Paulista de Teatro, está inscrito para falar. Obrigado. Bom, boa tarde aqui aos parlamentares presentes, a todos e todas. Estou representando o Movimento dos Trabalhadores da Cultura, assim como a Cooperativa Paulista de Teatro. E, brevemente, eu gostaria só de discordar da fala da Marília, no sentido de que não trata-se de uma fiscalização, e sim de um mecanismo que, de fato, legalmente proporciona todos esses mecanismos, que é a renúncia fiscal. É transferência de recursos públicos para as mãos dos empresários deste país.
Então, a fiscalização nunca vai dar conta de uma coisa que é esdrúxula e já começou errado. Brevemente, eu gostaria de ler uma carta, é muito rápido, para fazer a defesa do Fundo Estadual de Arte e Cultura, que é o projeto de lei 711, de 2003. É consenso universal, as artes e a cultura são direitos e necessidades fundamentais do ser humano. É através do imaginário e dos bens simbólicos que o homem representa e recria a si próprio e ao mundo, construindo sua identidade, sua autoestima, sua maneira de olhar, sentir, perceber, ser e estar na vida, sua relação com o outro e com o espaço físico e social onde vive. Por isso, a arte e cultura são partes constitutivas e definidoras da identidade e construção, não só do indivíduo e do humano, mas de um povo e de uma nação. Por isso, as mais diferentes tendências políticas reconhecem que o assunto não pode ficar restrito à competitividade mercantil, cabendo ao Estado papel importante não como produtor, que se frise, mas como incentivador e propulsor dos laços que unem seres humanos num determinado espaço geográfico, num determinado momento histórico. A ausência ou fragilidade de ações nesse campo são, ao mesmo tempo, reflexo e estímulo da violência, barbárie, destruição de qualquer civilização e mesmo das normas mínimas de convivência entre os humanos. O projeto para a criação do Fundo Estadual de Arte e Cultura de São Paulo parte dessas premissas e se apoia em alguns pensamentos básicos. Primeiro, estimula a pesquisa, criação e circulação de obras e atividades artísticas e ou culturais da sociedade, sem dirigismos, respeitando a diversidade e riqueza de todo o Estado e descentralizando os recursos de forma proporcional para todas as regiões administrativas. Segundo, incentiva os municípios, não só o executivo, mas os legislativos municipais, a criarem programas públicos, permitindo parcerias entre Estado e prefeituras. Terceiro, reserva recursos para ações estratégicas que podem ser pensadas e planejadas anualmente, com bastante flexibilidade. Portanto, essa agilidade, aliás, está presente em todas as formas de atuação do fundo, já que as decisões fundamentais são tomadas sempre 2 vezes por ano. Quarto, reserva ao governo eleito poder majoritário, decisório, portanto, mas abre a participação efetiva de forma articulada para entidades representativas e para o conhecimento de pessoas de notório saber. Pode-se falar, portanto, na construção de uma cultura política que fortalece a representação, a participação e a democracia. Os fundos municipais, estaduais e nacional surgem, então, como respostas necessárias a ações mais flexíveis, adaptadas às questões sempre imediatas, conjunturais, de curto prazo, estabelecidos em leis, com recursos orçamentários próprios, com regras claras, transparentes e democráticas, devem atuar através de editais públicos que podem e devem ter flexibilidade de ações. Então, o companheiro aqui falou da questão do samba, e gostaria também de frisar, estou fazendo aqui a defesa do Fundo Estadual de Arte e Cultura, e dizer que todas as áreas estão contempladas no fundo, assim como nós somos favoráveis à Conferência Estadual de Arte e Cultura, para que a gente possa cada vez mais participar e encaminhar essas proposições. São essas, portanto, as esperanças e justificativas do Fundo Estadual de Arte e Cultura de São Paulo, razões pelas quais esperamos que nossa propositura seja aprovada imediatamente, desde 2003, esta proposta. Muito obrigado a todos e todas aqui presentes. Gente, está aqui presente entre nós o deputado Mauro Bragato, que é membro da Comissão de Educação e Cultura e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Ele está coordenando uma série de audiências públicas que nós estamos fazendo em todos os cantos do estado de São Paulo, né? Ontem foi a da capital,
segunda-feira foi em Osasco, sexta-feira foi em Santo André, já tivemos em Presidente Prudente e tantos outros lugares. E temos mais ainda umas 15 audiências, né, deputado Mauro Bragato? Mais 10 ainda. Estamos ouvindo a sociedade paulista a respeito das reivindicações do orçamento do Estado. Então, deputado que vai designar um relator, a relatora já designada, né, Regina? Regina. O Mauro vai designar um relator e é bom que ele esteja aqui conosco para ouvir as falas de vocês sobre orçamento para a cultura. Olha, o Geosa Fá está aqui e está pedindo para convidá-los para o dia 18 de outubro, terça-feira, às 19 horas, na Livraria do Espaço Unibanco, Rua Augusta, 1475. Ele está lançando o livro Era Uma Vez no Meu Bairro, na Zona Leste, e o relançamento do Era Uma Vez no Meu Bairro, na Zona Norte. E também o pessoal aqui da Zona Leste pediu para convidar os interessados. O terceiro seminário sobre o desenvolvimento da Zona Leste, Copa do Mundo 2014, vai ser no dia 30 de setembro, das 9h30 às 12h, lá no Sesc de Itaquera. Um importante debate sobre isso. Tem mais 2 pessoas que são inscritas para falar, depois eu quero, evidentemente nós queremos ouvir o Valério, queremos ouvir o deputado Alessi Brandão, o deputado Marcos veio aqui para dar uma saudação, o deputado Rilo deu uma saída, voltará para cá, o deputado Mauro Bragato também, para suas considerações. Quero anunciar a presença do Rogério Antônio Alves, secretário de Cultura do município de Capivari. Obrigado, viu, Rogério, pela presença. Vários gestores municipais de cultura aqui entre nós. Então, está inscrito o Claudinei Soares, que é lá da cidade de Juquitiba, e depois o Chapinha, do Samba da Vela. Então, vocês quiserem já descendo, Chapinha, o Claudinei, então, com a palavra. Obrigado, Claudinei. Senhoras, senhores, boa tarde a todos. Acho que todos nós já ouvimos, ou pelo menos eu já ouvi falar, que as mais belas obras de arte são construídas através da privação e da tribulação. Se essa é a ideia do Estado, parabéns, vocês estão conseguindo, nós estamos com a corda no pescoço. Não é? Acho que é a primeira coisa que teríamos que falar. O que me vem à cabeça, uma vez que represento Juquitiba, e vejo que há vários outros representantes de setores longínquos do Estado, e nós? Porque no final das contas, quando vêm os editais, normalmente as áreas centrais são beneficiadas e nós ficamos à margem, e essa é uma situação que tem que mudar. Se é uma cereja, se vai ser o bolo, nós queremos nosso pedacinho também. Acho que nós temos direito, nada mais justo. Uma questão que acho que é pertinente frisar, enquanto todos falam dos números, e são números espantosos, de pequenos, é que não se constrói daqui a 50, daqui a 100 anos, vai ser a arquitetura que ficou, vão ser as obras de arte que estão prontas, que vão dizer quem somos nós. As pessoas vivem dizendo a nós que a arte constrói a sociedade. Senhores, se não houver arte, não se constrói sociedade nenhuma. Portanto, ninguém está aqui pedindo um benefício, é mais que um direito, é um dever do Estado que tem que ser cumprido. Não para conosco, que somos artistas, mas para com o próprio Estado e para com a própria sociedade, que precisa disso. É o alimento dos jovens, faz parte da cesta básica da raça humana. E 2%, gente, parabéns se nós conseguirmos mais, é muito pouco. Nós precisamos de mais. Acho que é apenas isso. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, Claudinei, pela manifestação. Chapinha. Boa tarde a todo mundo aí, né? Batalhadores, guerreiros pela nossa cultura brasileira, né? Fica até emocionado quando vê o poder público dando atenção, dando ouvidos para a gente da cultura, para todos os segmentos, claro. A gente está aqui não só para defender o nosso segmento, mas para defender todos os segmentos culturais, porque a gente acredita que um povo sem cultura é um povo cego, né? Não enxerga nada lá na frente. Para quem não conhece, eu sou um cearense metido sambista, chamado Chapinha, e
A gente já tem alguma caminhada por aí no samba, desde 82, compositor do Samba da Vela, ou, aliás, da Vai Vai, sou fundador do Samba da Vela, uma entidade de samba que acontece toda segunda-feira em Santo Amaro. E eu fico imensamente impressionado, como um defensor do samba. Toda hora a gente ouve por aí, né, eventos. Vai rolar MPB e samba. Eu, particularmente, fico indignado, porque, para mim, na minha modesta opinião, não existe música mais brasileira do que o samba. Então, por favor, vocês divulguem por aí que o samba é MPB, sim, é música popular brasileira, tá? Chega de ouvir em alguns lugares, algumas divulgações, MPB e samba, né? Se o pessoal lá, os estrangeiros enxergam assim o samba como talvez enxergam o samba como a primeira segmento musical da cultura brasileira, a gente daqui do Brasil não consegue enxergar isso, né? Há mais ou menos 7, 8 anos atrás, a gente começou aqui na Assembleia a se mobilizar através do gabinete do deputado Vicente Cândido, na época, né? Eu acho que a quem a cultura de São Paulo, do Estado de São Paulo, deve muito, né? É claro que dependeu da gente ralar, batalhar, todos os segmentos, né? Sei que bem que o Alessandro estava aqui, lembro de algumas pessoas que estavam aqui, e essa luta vem dando seguimento. E com certeza, principalmente na questão do samba, mas não é só o samba, vai estar em boas mãos, na mão da deputada Leci Brandão, que, não sei se vocês sabem, ela é sambista, né? E canta MPB, entendeu? Então, a maioria das coisas que eu estava pensando em falar aqui, o T. Caçula foi muito feliz, chegou aqui e falou. O poder público sempre nos cobrou que a gente não era organizado, agora a gente está se organizando, já tem uma associação, as comunidades de samba que a gente tem, que são muitas aqui no município e estado de São Paulo, já estão se organizando através da gente. A gente está formando grandes sambistas e grandes cidadãos nessas comunidades. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, para finalizar, que nosso Pai Oxalá abençoe a cultura brasileira, especialmente o meu segmento, que é o samba, o nosso segmento. Muita paz para todos. Obrigado, Chapinha. Olha, o deputado Marco Martins tem debate no plenário, etc., e pediu para fazer uma saudação aqui. Obrigado, viu, Marcos, pela presença. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, Simão Pedro, cumprimento também nossos colegas aqui, Alessi Brandão, Mauro Bragato, e o representante aí do Ministério da Cultura, Valério, que nós tivemos a oportunidade de estar junto na cidade de Osasco, no momento em que foi assinado a criação do Conselho de Cultura e Fundo de Cultura do município, pelo prefeito Emílio. Então, teve presente lá no ato de assinatura da promulgação da lei do Fundo de Cultura do município. Eu quero cumprimentar a todos os segmentos de cultura do nosso estado, e fiz questão de passar aqui, não faço parte dessa comissão, nós temos outras tarefas, outras responsabilidades, mas não deixo de ter o respeito a este tema da cultura. Quando a gente falava aqui com a Alessi, uma coisa que me dá tristeza, você pega o rádio, você liga, e você começa a ouvir só música americana, me dá uma raiva daquilo, eu pego e desligo o rádio. Nós temos tanta coisa boa para apresentar aqui, né? Tantas manifestações, e as manifestações culturais é a alma de um povo, que precisa ser respeitada e preservada, estimulada, mas não é isso que ocorre. Eu faço parte da Comissão de Saúde, sou presidente. Na Comissão de Saúde a gente lida com doenças, né?
E quando vocês falavam de OS, eu falava, isso já virou uma epidemia, porque tá na cultura também, e que cria um monte de dificuldade. Então, nós temos aí um desafio, que é do poder público dar atenção, mas os movimentos se organizarem, para que a gente construa uma política de Estado, uma política de cultura, dos vários setores, política de habitação, de Estado, que mesmo que troque o governo, troque o governante, a política continua sendo aplicada. Então, os conselhos, os fundos, criar os fundos dos municípios, quem é de outra cidade que ainda não tem a lei, cobrar dos vereadores, das prefeituras, para que se crie esse fundo, se crie a lei com conselho para acompanhar, conselho de cultura. O de Osasco tem a maioria dos membros da sociedade civil. Então, a minoria é do poder público. É um ato de valorização daqueles que praticam a arte e a cultura. Então, eu acho que uma das tarefas dos movimentos é ajudar a cobrar das prefeituras para que se criem as leis com conselhos, fundos e faça a posse, a eleição dos seus membros, dos membros do conselho, para que a gente vá nessa luta para construir essa política de Estado. E aquilo que estiver ao nosso alcance, conte comigo, deixo um abraço fraterno a todos os membros aqui, não poderei ficar, mas Simão sabe, os membros aqui da comissão, que aquilo que estiver ao nosso alcance, vocês contem conosco. Precisa aumentar aqui no Estado os recursos para a cultura, sem dúvida nenhuma, e isso normalmente é uma queda de braço, né? Os interesses são muitos, cada um quer aumentar o seu setor, e nós temos que evoluir para construir essa política de valorização daqueles que fazem a cultura e a arte. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Marcos, para a gente, o pessoal aqui, é muito importante a sua presença, a vinda aqui, a sua solidariedade, e você ficar atento a esse tema, né? Quero passar a palavra ao Valério, Benfica, que é o chefe da representação regional de São Paulo. Ele vai fazer uma saudação, alguns esclarecimentos, depois nós vamos ouvir a Leci, deputado Mauro Bragato, e depois vamos pensar como que a gente vai encaminhar os nossos trabalhos daqui para frente, tá bom? Bom, obrigado, deputado. Eu agradeço a oportunidade aqui, a todos os parlamentares, deputado Mauro, deputada Leci, deputado Marcos Martins, que esteve comigo lá em Osasco, deputado Simão Pedro, obrigado pela oportunidade. Eu não posso aqui, em primeiro lugar, ou não devo, né, em respeito ao Pacto Federativo, ficar dando regras para a Secretaria de Estado da Cultura, que nem, inclusive até não está presente, né? Mas eu acho que, trazendo um pouco da discussão que tem acontecido nos últimos 8 anos da gestão do governo, da gestão do presidente Lula, e nesse primeiro ano da gestão da presidente Dilma, o que tem acontecido? E alguns números, eu acho que a gente pode tirar alguns subsídios para o futuro, né, para essa discussão aqui. A primeira questão que eu já queria levantar de cara é que eu não sou um grande simpatizante, eu vou até referendar um pouco as palavras do Norberto, eu não sou nem um grande simpatizante das leis de incentivo, até porque em 20 anos de trabalho na cultura aqui em São Paulo, pouco eu consegui realizar com isso, né? E segundo, que eu estive naquelas manifestações e naquele processo lá de trás pela composição aqui do fundo em São Paulo. Então, acho que isso expressa bem a minha posição pessoal. Mas eu queria lembrar mais algumas coisas. Em primeiro lugar, é o seguinte, quando a gente fala em Lei Rouanet, que é o primeiro e o principal dos mecanismos de financiamento da cultura, a gente tem que lembrar de quando ela vem, né? Quando é que ela surge, né? Ela não surge exatamente no que eu consideraria o auge do neoliberalismo no Brasil, mas era em pleno período de ascensão,
neoliberal no Brasil. Então, ela vem com certos pressupostos que, no meu entender, já estão ultrapassados, né? Ela nasce baseada num tripé, o que deveria ser um tripé, né? Fundo Nacional de Cultura, renúncia fiscal e uma coisa que pouca gente ouviu falar aqui na vida, que é o tal de Fundo de Investimento em Arte, né? FICART, que seria um mecanismo via Bolsa de Valores, etc. e tal, para grandes investimentos em cultura. Não, preciso dizer que o tal do grande investimento ainda não apareceu um capitalista que queira arriscar o seu dinheirinho e constituir o fundo de cultura com risco de ganhar ou perder, né? A Lei Rouanet, em termos de valores, eu não vou questionar aqui, tem coisas excelentes que foram feitas com a Lei Rouanet, teve coisas péssimas que ganharam corpo graças à Lei Rouanet, então não vou entrar nesse caso. Mas ela, em termos de valores, ela foi bastante bem sucedida, ela arrecadou muito dinheiro, né? E o Fundo Nacional de Cultura, no escopo legal, ele era uma coisa um pouco escondidinha. Ele, para vocês terem uma ideia, ele é uma decisão discricionária do ministro pela lei. Ou seja, quem decide, teoricamente, onde vão os recursos do Fundo Nacional de Cultura é uma figura, o ministro, ou o seu secretário executivo, conforme delegação. Bom, isso tudo chegou a uma situação, eu vou dar 2 números bem claros, que exemplificam isso. Hoje, a renúncia fiscal no Brasil pode bater no teto legal de 1,3 bilhão de reais via impostos federais. O saldo, o orçamento do Fundo Nacional de Cultura são de exatamente 298 milhões de reais. Ou seja, é mais ou menos, dá para dividir por 4. Né? É 25%, mais ou menos, um pouquinho menos de 25% na realidade, do que o valor disponível para a renúncia fiscal. Eu não preciso dizer para ninguém, e até esse é o motivo de que existe um projeto atualmente em trânsito no Congresso Nacional, que essa situação não é sustentável. Certo? A Lei Rouanet, admitindo aqui as palavras do Dorberto, que nós não temos correlação de força hoje para eliminar totalmente a renúncia fiscal, mas já está mais do que claro, eu acho que para toda a sociedade, que esse mecanismo de que existe um amplo leque de ações, de situações da cultura brasileira, não saberia mensurar isso em número, mas 80%, 90% da cultura brasileira, que não cabe no mecanismo da renúncia fiscal. Certo? Não cabe porque a premissa de bastante público, bastante divulgação, alto retorno, etc. e tal, ela não existe na imensa maioria das... Inclusive o governo, quando, na época que o governo apostava, de governos anteriores, que apostavam que a renúncia fiscal seria o grande mecanismo, só cresceu porque pegou as estatais e botou as estatais a financiarem determinados tipos de projeto. Durante muito tempo, o BNDES, por exemplo, nos anos 90, o BNDES foi o grande responsável no Brasil